Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Aqui quem está falando é a Franciele Cardoso, mais conhecida como Tia Fran para os pequeninos. E muito bem-vinda aqui para a glória do Senhor. É muito bom ter você aqui comigo, me acompanhando nessa jornada de 21 dias. E o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com você 21 temas, motivos de orações em áreas específicas da nossa vida. E eu estou aqui compartilhando a oração de hoje com você. O tema de hoje é palavras. Palavras. Vamos saber um pouquinho sobre as palavras. Esse tema o Senhor destrinchou aqui para mim. E nós vamos ler a palavra do Senhor em 2 lugares, no livro de Salmos, capítulo 15, e diz o seguinte: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Amém. O próximo versículo está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Bem, hoje o nosso tema é palavras. E já quero pedir para você aqui, já deixe seu like nesse devocional, deixe aqui o seu curtir para mim, compartilhe aí com as suas amigas, com os seus familiares, manda lá no grupo do WhatsApp da sua família, do pessoal do trabalho, manda para aquela amiga sua que está precisando de uma palavra, de um consolo. Inscreva nesse canal se você ainda não é inscrita aqui, tá? Vai me ajudar bastante o like, vai me ajudar bastante você compartilhar e ser inscrita aqui também para acompanhar vários outros vídeos, temas como esses, tá? Histórias para suas crianças, recursos visuais, histórias bíblicas infantis, para estar ajudando a sua criança a caminhar com o Senhor, né? Então voltemos aqui ao tema de hoje, que é palavras. Todo mundo já ouviu dizer que as palavras têm poder, mas tem mesmo? Qual o poder das palavras realmente? De onde vem essa ideia de que palavras são tão importantes assim? Apesar, das muitas pessoas falarem sobre isso de forma natural, esse conceito tem uma base bíblica. Ou seja, pensar no que certas palavras podem causar não é apenas misticismo, coisa de gente positiva ou crendice. De fato mesmo, as palavras têm poder, e as palavras faladas, pronunciadas, ela tem poder para o bem, tem poder para o mal. Elas podem construir ou destruir totalmente pessoas e situações. Veja só, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É muito sério isso, não é mesmo? A própria Bíblia, que é a palavra de Deus, nos alerta que comeremos os frutos, ou seja, viveremos as consequências do que falamos com os nossos lábios. E isso não vale apenas para nós, mas para as pessoas que ouvem também, As que recebem o que nós falamos. Vamos entender então quem deu esse poder às palavras e por que elas podem ser tão construtoras ou destruidoras. Você já se perguntou?
Então vamos lá, ó. Desde a criação do mundo, o poder das palavras é notório. Porque Deus, ele poderia ter criado o mundo de muitas formas. Sendo Deus, ele poderia simplesmente ter só imaginado, né? Ou estalado os dedos, igual nós vemos nos filmes, mas não. Ele fez questão de verbalizar o que ele estava criando e assim deixou registrado na sua palavra que as coisas obedecem a uma ordem audível. Deus fala pela fé. Ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante a uma ordem, mediante a palavra de Deus, e que foram feitos assim do nada, né? Isso diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. E em Isaías 55:11 diz: assim é minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Deus expressou através da sua fala o que estava dentro dele, a sua vida, e ele fez com que as coisas se materializassem neste mundo. A Bíblia diz que nós, os seres humanos, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1. E sendo criadas, né, à imagem e à semelhança do Senhor, nós temos a mesma natureza que o Senhor. Não somos iguais a Deus, mas nós somos semelhantes, né? Nós temos a natureza de Deus. Nós somos formadas de 3 partes: espírito, alma e corpo. E ele nos deu uma voz para ser a expressão daquilo que nós cremos. Por isso, o que falamos também produz vida ou morte. É claro que a gente não é deusa, né? Nós não somos deusas. Nós não somos idolatradas, nós não temos a capacidade de criar coisas na natureza, mas nós vivemos numa atmosfera espiritual, onde tudo o que nós falamos sempre vai produzir algo. Já que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Em Hebreus capítulo 12, 1, 2, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Então agora nós vamos saber um pouquinho sobre pensamentos, né? Se nós fomos formadas por corpo, alma e espírito, vamos entender então agora os pensamentos e as crenças, né, que elas acabam resultando em palavras. Nós somos capazes de produzir com palavras, principalmente porque somos semelhantes a Deus. Como eu acabei de falar aqui para você, mas também porque falamos aquilo que cremos. Uma frase pesada pode até parecer uma fala aparentemente inocente, sem muita pretensão, mas quando algo ruim chega, né, a ponto de ser dito, significa que aquilo estava dentro de nós. Como eu disse, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. E agora não envolve apenas só o coração, envolve os pensamentos que temos, as crenças que nós temos, né? Então, sim, significa que se aquilo que a gente falou, né, pesado, palavra pesada, frases pesadas, insultamos alguém, falamos com arrogância, pode até parecer às vezes inocente ali, né, sem muita pretensão. Vou repetir, mas quando algo ruim chega a ponto de ser dito, isso significa que sim, estava dentro de nós. Às vezes conseguimos controlar o impulso de falar algo não tão agradável na frente das pessoas, que a gente não quer decepcionar, mas em algum momento, gente, aquilo que nós pensamos e cremos vai escapulir uma hora. Quando existe aquele hábito de falarmos agressivamente, com ódio ou desejo de vingança, pode ter certeza que elas não são meras palavras, com certeza. E são, sim, uma expressão de algo que pensamos e acreditamos. Isso acontece, gente, porque é possível desassociar a fala dos pensamentos e da crença. Funciona assim, ó, vou explicar para você. Nós
primeiramente, pensamos, cremos e expressamos em palavras e atitudes. Simples assim, ó. Pensamos, depois cremos, consequentemente, nós expressamos em palavras e atitudes. O problema é que nem sempre nós temos uma consciência muito apurada do que nós pensamos e nós cremos. Mas se nós prestarmos atenção nas nossas palavras, elas vão ser um ótimo termômetro para a gente avaliar no que andamos pensando e que tipo de crença estamos alimentando. Agora vamos saber o seguinte: como podemos usar o poder das palavras em nosso favor? Em primeiro lugar, é preciso criar o hábito de prestar atenção naquilo que falamos. Se esta consciência sobre o poder das palavras estiver em alta na nossa vida, nós vamos sim ter condições de corrigir as declarações erradas que temos feito. E melhor ainda, nós podemos usar os nossos lábios como um instrumento de vida. Mas mesmo com aquelas antenas ligadas, sabemos ali, temos um diagnóstico bem definido, não vai adiantar treinar boas confissões se no nosso interior não for tratado corretamente. Precisamos primeiramente tratar o nosso interior. Então, como a gente vai resolver isso? Primeiro de tudo, encha-se do Senhor e da sua palavra. Essa é a única garantia de que você conseguirá se alimentar dos melhores pensamentos e fortalecerá a sua fé em Deus. Lembra do esqueminha que eu falei agora há pouco? Nós pensamos, nós cremos e, consequentemente, nós expressamos as palavras e atitudes. Na prática, a gente precisa mesmo ter comunhão constante com Deus, sabe? Para que os pensamentos carnais que ainda estão dentro de nós, dentro de você, que são inspirados pelo inimigo, deem lugar aos pensamentos de Deus que estão na sua palavra. É uma questão de espaço e de escolha, entende? A sua mente, ela pode dar espaço, ou seja, ela pode escolher, você pode escolher quais pensamentos pode ter. Logo, a sua mente pode dar espaço ou não para os pensamentos naturais ou os pensamentos espirituais. Os pensamentos naturais é a nossa carne mesmo. Então, como a gente vai pensar de modo correto? Vou repetir. Primeiro, lendo a sua Bíblia diariamente. Não precisa ser um trecho grande, sabe? 3 capítulos, um capítulo inteiro. Não. Escolha dar um passo. Lembra do nosso encontro passado? Tome decisões, saiba tomar decisões. Antes de ler qualquer trecho da Bíblia, faça um propósito com o Senhor hoje, não deixe para amanhã, o Senhor está falando com você. Escolha ler 2 versículos por dia, 1 versículo por dia, mas antes de ler, peça ao Espírito Santo para falar com você. Isso se chama revelação. Peça para o Espírito Santo te revelar, falar com você através da palavra dele. A revelação da palavra de Deus acontece quando aquilo que a gente lê ganha vida. É isso que é a revelação. E aí vai ao encontro de algo que você precisava ouvir naquele momento. A Bíblia, ela se divide em 2 partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. E se você ainda não tem tanta prática de ler a Bíblia, não começa pelo comecinho lá do Velho Testamento não, que você pode ter um pouquinho de dificuldade. Vai pelo Novo Testamento, começa ali no Novo Testamento, pelo livro de João, o Evangelho de João. Ai, minhas irmãs, eu tenho um versículo maravilhoso que eu já falei para você antes aqui, eu vou repetir aqui, e eu já quero pedir para você compartilhar esse versículo aí, compartilha, escreve aí nos comentários, assim, tá lá em Filipenses 4:8, diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Esse é um versículo como um raio-x no meu coração, é um documento do meu coração esse versículo, sabe? Escreva aí nos comentários, escreva, é um pouquinho grandinho, mas escreva, vale a pena, porque de fato, se nós precisamos controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, naquilo que a gente pensa, para controlar aquilo que a gente fala, então a palavra de Deus já fala aqui, ó, em tudo que houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Fale com o Senhor. Lembre-se que Ele está com você e através do Espírito Santo, Ele quer ter um relacionamento contigo, minha irmã. É muito saudável que você separe um tempo por dia para orar. Isso é muito saudável e necessário nos dias de hoje. Mas você pode também ali conversar com Deus o dia inteiro, em qualquer lugar, onde você estiver, Ele está com você. A palavra de Deus diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele está com você aí agora. Não deixe, outra coisa que vai te ajudar também a controlar seus pensamentos e o que você fala, não deixe de congregar e de estar em comunhão com as pessoas que professam a mesma fé que você. Volte para a igreja, vá para a igreja, começa a focar em Jesus, não olhe à sua volta, não se compare aos outros, não olhe para o que os outros estão fazendo, olhe para o Senhor e Ele vai te ajudar. É muito importante você fazer parte de um corpo e não viver isolado. A igreja é o corpo de Cristo. Não fique fora do corpo, receba vida no corpo, não viva isolado. Procure um lugar onde você possa estar em comunhão com os irmãos, sabe? Ajudando os irmãos, estando presente ali com o Senhor, adorando ao Senhor. Não é simplesmente o fato de ficar na sua casa, no seu lar, no seu dia a dia, sem se preocupar de congregar novamente e estar em comunhão com as pessoas que professam a mesma fé que você. Outra coisa que vai te ajudar, ouça mensagens edificantes durante a sua semana, todos os dias se possível. Leia bons livros cristãos, ouça músicas de Deus. É sério isso, minhas irmãs, que eu estou falando. Precisa-se tomar uma decisão, então pare imediatamente de ouvir músicas que não são edificantes para a sua vida. Você precisa purificar a sua mente. E a palavra de Deus diz, olha lá, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro. Presta atenção, minha irmã, nas letras das músicas que você tem escutado. É puro. De fato é amável, é de boa fama. Não é, minha irmã? E treine a sua fala também, sabe? Se policie mesmo na hora de falar algo negativo, algo relacionado ao fracasso ou fazer uma reclamação. Afirme pela fé o que a palavra de Deus diz. Fale das promessas do Senhor e da fidelidade do Senhor. Escolha, decida o que você vai pensar, o que você coloca. De fato, qual alimento você quer colocar para a sua mente, para você, para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Você tem um poder de escolha. Quanto mais você encher a sua mente da palavra de Deus e estiver em sintonia com Ele, mais você vai ter facilidade de expressar coisas boas em palavras e também em atitudes. Decida hoje plantar boas sementes com os seus lábios, minha irmã. As palavras que você diz hoje são sementes e elas estão criando o seu futuro. Se você disser com fé, em concordância com a palavra de Deus, você será exatamente aquilo que você tem dito ao seu respeito. E além disso, as coisas e as pessoas ao seu redor também obedecerão a esse princípio. Principalmente se você é mãe, tia, avó, alguém de influência de alguma criança, você deve ter muito cuidado com o que fala sobre
ou para os seus filhos ou alguma criança. É uma grande irresponsabilidade plantar sementes de inferioridade, sementes de descrédito, de agressividade, de arrogância, de mentira ou outras coisas do tipo na vida desses pequeninos que estão ainda em formação. Em Mateus capítulo 12, versículo 37, diz assim: as suas palavras agora refletem o seu destino depois. As palavras expressam o que cremos. Deus sempre segue a lógica da parceria. Crer mais confessar é igual sobrenatural. Hoje mesmo você pode começar a usar melhor as suas palavras, minha irmã. E o resultado serão frutos maravilhosos que você colherá mais adiante, com certeza. Vamos passar para a nossa oração agora nesse momento. Pai querido, Deus amado, enche o coração da minha irmã, em nome de Jesus, a cada dia com o Teu Santo Espírito, para que o Teu amor e a Tua bondade transbordem-nos o coração e da boca da minha irmã. Ajude ela a expressar apenas palavras que mostrem verdade, pureza, retidão, amor, justiça, palavras dignas de louvor. Vá, Senhor, de encontro com essa minha irmã que está precisando de oração hoje, Pai. Senhor, quem habitará no Teu santuário? Quem poderá morar no Teu santo monte? A Tua palavra diz que aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicada, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, a Tua palavra diz que nunca será abalado. E finalmente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, Pai, que nós pensemos nessas coisas, que a minha irmã pense nessas coisas. Abençoe os pensamentos da minha irmã, ó Deus. Enche o seu coração no poder do nome de Jesus. Pai, eu elogio aqui a Tua lei. Pai, em nome de Jesus, ajuda a guardarmos a Tua palavra no nosso coração. Nós queremos conhecer a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a Tua lei. E assim, Pai, nós cumpriremos a Tua lei de todo o nosso coração. Os Teus mandamentos, Senhor, traz alegria para minha irmã. As Tuas promessas têm sido a esperança dela, Pai. Deus querido, que ela prometa obedecer às Tuas leis, que ela confie nos Teus mandamentos, Pai. Pai, nós gostamos de pensar e meditar na Tua lei. Os Teus mandamentos merecem confiança, pois a Tua palavra é viva e dura para sempre. Como amamos a Tua lei, Senhor. A Tua palavra é luz e ilumina nossos passos, clareia nosso caminho. Amamos os Teus ensinamentos, Senhor, porque o Senhor é bom. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos os Teus ensinamentos. Dá-nos a explicação da Tua palavra, Senhor, quando não a entendemos. Traz luz, Senhor. Como é firme a Tua promessa. Pai querido, a esperança da minha irmã está na Tua promessa. Todas as Tuas palavras são verdadeiras. Nós respeitamos os Teus mandamentos. Nós respeitamos a Tua lei. Encontramos felicidade, alegria e contentamento, Pai, nas Tuas leis. Pai querido, eu quero declarar aqui que os nossos lábios transbordam de louvor, pois o Senhor nos ensina os Teus decretos que são justos, Pai. A Ti toda glória, a Ti toda honra, a Ti todo louvor. Bendita seja a Tua palavra, Pai, e louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia, que Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui. Entenda que agora suas práticas precisam mudar. Compartilhe essa oração com alguma amiga, algum parente, algum familiar,
alguém próximo a você, amigos do trabalho, enfim. Compartilhe essa oração e também já deixa aqui nos comentários já o seu pedido de oração. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor seja contigo e esteja em nome de Jesus contigo, te mostrando, te orientando, e que você fique atenta ao falar do Senhor, porque Ele vai falar com você. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um beijo. Tchau, tchau.